Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo da noite, rogando a Jesus que nos abençoe, a todos os nossos familiares, e vamos rogar a espiritualidade, a pedido da nossa amiga Dívia, para a senhora Gilce Pinheiro Henrique, no CTI do Hospital de Coronel Fabriciano. Vamos iniciar o nosso estudo com a música, logo após Lucas fará o estudo da noite e Laisa encerrará a reunião por todos nós. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos ter as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade, amor, real fraternidade, amor. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações que nessa noite de luz e paz nós nos reunimos em vosso nome, rogando a vossa misericórdia em confortar os nossos corações, rogando, Senhor, que a vossa vibração de amor, energia de paz invada cada lar em desarmonia, invada os corações dos nossos irmãos passando por processos obsessivos, por depressão. Os irmãos com ideações suicidas, Senhor, não conseguindo encontrar forças para resistir às dificuldades do momento. Pelos jovens enveredados nos caminhos tortuosos da criminalidade, da violência, dos vícios. Pelos nossos governantes. Enfim, Senhor, por todos aqueles que sofrem, mas principalmente por aqueles tantos de nós que ainda causamos o sofrimento, que ainda espalhamos o medo, a dor, a tristeza, queimamos a esperança dos corações dos aflitos. Por esses tantos de nós, Senhor, nós os pedimos que nessa noite, do coração de cada um de nós, nessa live de luz, possa sair essa centelha para tocar todos esses corações. Sê conosco, Jesus. Não nos deixes entregues a nós mesmos. Permita que consigamos vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade. Ajuda-nos a conquistar a simplicidade, a humildade que nossa alma tanto carece. Sê conosco, Jesus, e nos guarde na tua paz, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, meus irmãos aí do Grupo Espírita Chiquinho Carvalho, né, do Meimei, primeiro dizer que é uma satisfação muito grande nós estarmos participando dessa live de luz, revendo aí os nossos irmãos, tendo a oportunidade de trocar essa energia, mesmo que através das ondas aí da modernidade,
e dizer que nós recebemos com muita alegria esse convite para participar com vocês essa noite. Para nós foi uma alegria muito grande e está sendo uma alegria muito grande estarmos juntos nessa noite. Convidaram-nos para falar sobre o poder da fé. E a gente pegou algumas passagens do Evangelho para tentar falar um pouco sobre esse poder que essa fé tem, né? Que nós temos que ter na fé. Não é só ter a fé, mas saber o poder de fogo que a fé tem. Porque eu tenho uma fé danada, mas eu não sei o poder que ela tem. Aí eu falo, minha fé não foi boa, não. De repente eu não sei o poder que ela tem, né? Ou eu estou me preparando para ter esse conhecimento. Mas Jesus nos traz uma passagem, aliás, os evangelistas nos trazem uma passagem ocorrida com Jesus, quando ele estava lá conversando com o pessoal, e chega um centurião, né? Centurião é aquele romano que comandava 100 soldados, por isso centurião, né? Ele chegou para Jesus e falou, Senhor, eu estou com um enfermo, com um servo meu lá doente. Será que o senhor podia dar uma força lá, né? Jesus já estava se levantando para ir à casa do centurião. Ele falou, opa, não precisa não. Eu sei que eu comando 100 soldados. Se eu falar com um soldado, vá lá, ele vai. Faça isso e ele o fará. E eu tenho certeza que se o senhor pedir a alguém para ir lá, esse alguém, a gente sabe que da equipe de Jesus do lado de lá, né? Porque Jesus é que era o mestre, é que era o médico. Eu sei que se o senhor pedir a alguém, ele será curado. Se o senhor mandar alguém lá, vai curá-lo. Jesus deve ter olhado para aquele centurião, assim, um centurião romano, que os judeus não gostavam muito, né? Ele falava, mas não é possível que eu estou encontrando no meio dos romanos um moço com uma fé tão grande. Para ele falar isso comigo, eu sei que se o senhor quiser, alguém vai lá e vai curar o meu servo enfermo. Aí Jesus, admirado que ficou, falou para o pessoal, olha, eu nunca vi em Israel alguém com uma fé assim. Que poder! Esse aí sabe o poder que a fé tem e chegou aqui e falou para mim. E a gente fica imaginando, na época de hoje, Jesus não podia falar naquela época das coisas espirituais, de reencarnação, não podia falar do lado de lá, né? Embora falou muito subjetivamente. Mas eu vou enviar um consolador que vai te falar tudo isso e muito mais. Mas Jesus olhou para aquele moço e falou, gente, é isso mesmo, que ele compreendeu, de repente, sem ter ouvido uma das minhas pregações. Eu fico imaginando hoje, com tanto conhecimento, com tanto exemplo, com tantos livros, mostrando como que a misericórdia de Deus se faz para aquele que pede, para aquele que sabe pedir e para aquele que faz por merecer. A fé transporta realmente as montanhas. E às vezes a gente fala muito das montanhas, do coração, da dificuldade. Ela tem esse poder. Mas se nós não compreendermos que a fé tem que ser conjunta, dificilmente nós não vacilaremos na nossa fé. Tem uma passagem do Evangelho que fala que a fé é divina e humana. Não sei se vocês todos já viram essa passagem. Eu tenho uma fé que o médico vai me curar, que ele é bom médico. Ele é especialista na área, ele tem cursos no exterior, ele é o bambambam, ele é o melhor dos melhores. A consulta dele é caro. Alguém pode pagar a consulta para mim? Alguém pode me levar ao consultório do médico? O médico pode pedir os exames? Alguém pode pagar os exames para mim? E o médico vai falar, olha, vou receitar esses remédios. Alguém pode até comprar o remédio para mim. Mas o ato de tomar os remédios tem que ser meu. Então a fé, ela tem que ser conjugada. E nós estamos vendo muito na época de hoje, transferirmos para Jesus, para Deus, a obrigação
de resolver os nossos problemas. Eu tenho fé que Deus vai resolver o meu problema. Eu tenho fé que Jesus vai resolver a situação. E Jesus e Deus falou, eu preciso contar com você. Você vai fazer a sua parte? E a gente às vezes quer que Deus venha com a varinha de condão e resolva. A dificuldade nossa é compreender um ditado que Chico Xavier falava muito, um ditado antigo que prevalece até hoje. Deus socorre a criatura pela própria criatura. Se eu não compreender que eu preciso também ter essa confiança, que fé é sinônimo de confiança, que eu preciso ter essa confiança e fazer a minha parte, se isso não estiver introjetado bem dentro de mim, eu vou ficar como a maioria, pedindo Deus resolução, pedindo Deus solução, pedindo Deus amparo. Eu falo, meu amigo, meu filho, meu irmão, eu preciso contar com você. E às vezes a gente tem muita mania. As pessoas falam, Lucas, ora por mim. Ô, Lucas, faz a festa por mim, fala. Oro sim, mas eu complemento a frase, olha, meu momento de oração é de manhã no meu culto às 8 da manhã, e à meia-noite, quando eu vou dormir. Aí eu ponho o nome de todo mundo lá na lista. Mas então eu gostaria que ou da manhã, 8 horas da manhã, ou à meia-noite, você faça uma prece aí também, rogue a Jesus, com o seu coração. Aquilo que você está desejando, aquilo que pela sua fé você está pedindo Cristo, ou Deus, os Espíritos de luz para te socorrer. Eu vou pedir, mas você faça a sua parte aí também. Senão, eu já pedi Lucas para rezar para mim, já pedi a Silvana, já pedi o Denilson, a Nélia. E cruzo os braços e espero chegar. Então eu tenho que compreender que essa fé depende de mim. A fé depende muito de mim. Nós temos que acreditar que a solução virá, acreditar que o problema será solucionado, mas ter essa certeza de que ele será solucionado no momento certo. Porque se a minha fé é vacilante, o que é fé vacilante? É aquela fé que a gente quer o resultado na hora. E se ele não chega na hora, de repente a dor, de repente o problema, de repente a aflição, já faz parte da solução, já faz parte do remédio. Mas nós não queremos. Às vezes vacilamos justamente aí. Eu acho que a nossa fé, principalmente a fé na doutrina, desse conhecimento grandioso que a doutrina nos passa, nós somos testados no momento, eu acho que é o momento que nós somos mais testados na nossa fé, é no momento de desencarne de alguém. É o momento que a gente tem que realmente provar para nós mesmos, não é para os outros, não, para nós mesmos, que aquilo que eu acredito, que eu creio, que acreditar e crer a diferença é muito grande. Aquilo que eu creio, que eu tenho fé, realmente é o que me sustenta. Porque na hora do desencarne de alguém, a gente vê justamente uma diferença quilométrica entre acreditar e crer. Eu acreditava até que o Cruzeiro não ia cair para a segunda divisão. Então quase tenho certeza que ele não vai sair de lá. Mas acreditava, hoje eu não acredito mais. Agora, crer é diferente. A diferença para a gente entender, aquele que apenas acredita em Deus, morre um filho. Pô, Senhor, para que o Senhor fez isso comigo? Para que o Senhor levou meu filho? Tinha tanta gente ruim nesse mundo, não morre. Oh, Senhor, eu estou tão bom, meu Deus. Oh, meu Pai, oh, Jesus, o que será da minha vida? Esse não, é só acredita em Deus. Porque o que crê age diferente. Principalmente nós espíritos que conhecemos a doutrina da imortalidade. Da vida continua. O filho morre. Oh, Senhor, me dá força nessa hora. Me ampara, Jesus. E receba-o no vosso reino de amor. Cuida dele por mim, Jesus. Olha a diferença de acreditar e crer. Esse poder que nos toca da fé é justamente essa certeza naquilo que eu tenho certeza. Certeza da certeza. A diferença é quilométrica entre acreditar e crer. Então o poder da fé depende muito de nós. A fé pode ser uma fé que nos sustenta, que nos ampara, ou pode ser uma fé fogo de palha. Eu tenho fé, hein?
uma confiança. Mas na hora que o problema surge, o desespero toma conta. É por isso que precisamos esforçar-nos a cada dia a ter essa certeza no nosso coração daquilo que nos acontece, daquilo que está surgindo à nossa volta, porque nós não sabemos o momento em que nós teremos que dar o testemunho. Não é para os outros, não. É para nós. Para nós mesmos. Já pensou nós desencarnando? Na hora da raiva? Chega do outro lado. Não percebeu que desencarnou com raiva ainda? Ô, meu amigo, você está aqui? Estou aqui. Cadê fulano? Me fez uma lá. Olha a diferença. Então, Emmanuel nos traz algumas colocações. Aliás, uma outra, voltando aí no centurião. O centurião compreendeu isso. Ou seja, eu sei que o senhor pode. Eu sei que o senhor pode. Estou falando de 2020 anos atrás. E hoje a gente vacila tanto. A gente ainda precisa compreender muita coisa. Não é exigir de nós, não. Nós não somos santos. Mas é esforçar a cada dia para ter essa certeza. Aliás, a única certeza que nós temos é que a morte irá chegar. E nós não trabalhamos a nossa fé ainda para esse momento. Ainda entramos em desespero. Se a pessoa é idosa, a gente ainda tem um certo conforto. Mas se é uma pessoa jovem que vai, a gente ainda vacila muito. A gente ainda não consegue compreender que nós precisamos dar este valor a essa fé que nós aprendemos. A mulher tinha 12 anos, que tinha um problema lá, padecendo de hemorragia. As mulheres entendem mais disso aí. Fluxo sanguíneo, né? Mas ela tinha essa certeza que se ela tocasse nas vestes de Jesus, que ela seria curada. Era dela isso. Ela tinha essa certeza. Eu tenho certeza que meu filho não morreu, então isso me sustenta na hora da morte. Eu tenho certeza que isso está acontecendo comigo, o pai está vendo. Ele não está dando uma cochiladinha, não. Quem cochila somos nós. Aí a gente mostra o poder da fé, que nós damos a fé. E ela foi lá e tocou as vestes de Jesus, e o fluxo sanguíneo parou. Ela podia caladinha ir embora para casa. Mas Jesus percebeu que algo dele tinha saído de uma maneira diferente daqueles que ali estavam encostando nele, empurrando a multidão. Alguém me tocou. Alguém enviou para mim um pedido de socorro na hora da morte de um parente. Eu estou falando muito de morte aqui, mas pode ser outras coisas, da dificuldade que surgiu no caminho, da doença, não importa. Eu falo, Senhor Jesus, me ajuda. Alguém me pediu, alguém me mandou um WhatsApp espiritual de socorro. Talvez não chegue no coração de Jesus, mas com aquela sinceridade nossa, chegará um espírito de luz, chegará um Chiquinho de Carvalho, chegará a nossa Beinei, chegará o Chico, e chegará a Bezerra de Menezes, e alguém virá em nosso auxílio. Ela tocou em Jesus e ela foi curada da hemorragia. Alguém, Senhor? Está todo mundo encostando no Senhor? Você está perguntando quem te tocou? Não. De mim saiu virtude. Primeiro, pelo merecimento daquela senhora. E pela confiança que ela depositou nas vestes de Jesus. Senhor, vem cá. Não, vou tocar nas vestes, ela nem precisa saber. Porque Jesus conhece o nosso coração. Não precisamos falar. Quando pedimos, quando agimos com fé e sinceridade, com amor, nós demonstramos a nossa fé. O poder que ela tem. E às vezes a gente está usando a fé igual o cérebro, né? Sabemos que ele é poderoso, a gente só usa um percentual pequeno aí, diz a medicina. Diz os cientistas da medicina. E aquela mulher, então, curou. Que confiança. E Jesus nos disse que
Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, sementinha pequena, Jesus compreendendo a nossa pequenez, a nossa dificuldade ainda de compreender as coisas. Quantos discípulos de Jesus foram ter essa certeza mesmo depois que ela apareceu no meio deles? Então Jesus compreende o nosso vacilo na fé. Jesus compreende. Nós temos dificuldade, nós somos humanos. Nós não estamos exigindo de ninguém aqui ter aquela fé que transporta a montanha. Mas nós estamos fazendo uma reflexão de quanto ainda precisamos trabalhar isso. E pensar nas coisas. Jesus, aconteceu isso comigo. Me dá força, Senhor. Ao invés de reclamar, me ajuda, Jesus. Eu sei que o Senhor pode. Eu talvez não possa, mas o Senhor pode. Socorre-me, Senhor, nessa hora. Conforta o meu coração. Não deixe que o medo, não deixe que o desespero, que a aflição sejam maiores do que a minha confiança na vossa misericórdia. Isso é demonstrarmos a fé da misericórdia de Deus. Mas às vezes, na hora da raiva, a gente vacila, a gente esquece, né? O trânsito está matando tanta gente por causa de uma palavra mal falada, por causa de um buzinaço que se dá atrás da pessoa que deixou o carro morrer num semáforo e a pessoa desce com raiva e atira. A gente precisa compreender mais o quanto nós precisamos transformar essa semente de mostarda numa semente de abacate, né? É maior, um caroço de abacate, que é um pouquinho maior. E aí sim nós vamos conseguir transportar essas montanhas com a nossa fé, com a nossa confiança. Essas montanhas que existem dentro de nós. Porque a fé vai fazer com que isso aconteça. Nós estamos aqui no mundo para transformarmos interiormente. E não apenas vencermos nas condições materiais, que às vezes nos preocupamos muito. Então estamos transformando Jesus em curador de corpos e em provedores de coisas materiais, em que nós precisamos começar a pensar, refletir novamente. A gente amadurece muito tarde, muito tardiamente. Quando chega na minha idade, aí de 62, mas como eu disse para a Silvana, se olhar bem para mim, colocar bastante reparo, vai perceber que eu tenho 61 anos e 11 meses, no máximo. Quando a gente chega nessa idade, a gente começa a compreender, gente, para que tudo isso? Por que tudo isso? Quanto tempo que eu tenho ainda aqui na Terra? E juntei tanto, tenho tanto. E vai ficar tudo para trás. E vai ficar tudo para trás. Eu irei com aquilo que eu conquistei dentro do meu coração. E como é que está a minha fé? Que poder que eu estou dando para a minha fé, né? Ela é vacilante, né? Se nós não tivermos essa, como diz Paulo de Tarso, essa certeza daquilo que nos espera, essa convicção daquilo que a gente não vê, mas que existe, enquanto a gente não começar a compreender certas coisas, a gente ainda vai lutar por muitas coisas do mundo. Brigar por muitas pequenas coisas. Quando Jesus disse para Marta, 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 te preocupas com muitas coisas, quando uma só te basta, e Maria escolheu a melhor parte. Ou então o centurião, né, que teve confiança que o pai vai resolver. Ou aquela senhora com a hemorragia lá que disse, se eu tocar nas vestes do Cristo, a hemorragia curará. Emmanuel nos fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza em Deus. Então dá para a gente perceber? Certeza em Deus. É complicado. Então a gente vai devagarinho, entendendo que precisamos valorizar a parte da fé que cabe a nós, ou que couber a nós. A fé é divina e humana. E ela precisa da parte humana para que o divino haja em nós. Porque se assim não for, Deus não seria justo. E antes de ser bom, ele é justo. Porque não tem bondade sem justiça. É por isso que temos que fazer a nossa parte. E a grande dificuldade nossa é justamente compreender
que o Pai só irá fazer a parte dele quando eu fizer a minha. É a parte da fé humana que eu preciso ter. É esse esforço diário para ter essa compreensão que todos nós podemos receber o auxílio do mais alto. Mas temos que acreditar que ele virá com a nossa participação. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou me esforçando a cada dia. Não é para ser santo, não. Eu estou me esforçando para entender as coisas que estão acontecendo ao meu lado. As dores que chegam, as dificuldades, as aflições, os problemas financeiros, a doença de um filho, a doença de um pai, de uma mãe, a aflição do mundo, a depressão, a tristeza. Com a fé a gente consegue superar, mas quando o medo toma conta, quando o desespero nos invade, assambarcando essa pequena fé, essa pequena semente de mostarda que a gente tem, aí a dor fica maior. Por isso que nós não podemos vacilar, temos que esforçar. O Pai sabe da nossa fraqueza, sabe das nossas dificuldades. Ele sabe tudo isso. Mas nós precisamos compreender que Ele irá nos auxiliar, que Ele é misericordioso, que Ele é bom. Mas Ele não pode chegar a resolver o nosso problema se, a maioria das vezes, como diz no Evangelho, fomos nós que criamos as dificuldades. Então Ele precisa da gente para ajudar a sair das dificuldades. É a mesma coisa que fazemos com o nosso corpo. Nós todos, quando uma doença chega no fígado, Senhor, me ajuda, vai no centro, pede socorro, vai nos melhores médicos. Aí fala, olha, você está com câncer no fígado. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aí vai olhar para trás, quantos anos de bebida que aquele fígado tomou ali. Eu só tomo uma cerveja, uma pinguinha por dia. Final do ano, 365 pingas, 365 cervejas. Se for contar o fim de semana, dá um pouquinho mais. Aí o Cristo precisa de nós. Ô, Jesus, me ajuda a vencer a bebida. Porque eu vencendo a bebida com o tratamento, o meu fígado pode recuperar. Mas, Senhor, vem cá e cura. Curou. Agora já posso beber à vontade que está curado. O médico falou que eu não vou ter mais nada. Está dando para a gente perceber a nossa participação na cura, na fé, naquilo que nós pedimos para Deus. A fé representa essa lâmpada, né, que ilumina os nossos caminhos. A gente acende na escuridão da noite e percebe que aquela pequena chama iluminou a nossa volta. E ajudar-nos a pegar a direção certa. E é preciso que nós compreendamos isso. Eu tenho meus filhos são evangélicos. Nós temos um tempinho ainda até 9h30, né? Até 9h30 dá tempo. Meus filhos são evangélicos, filhos maravilhosos. E eles cantam uma música sempre para mim. Eu peço, canta aquela música. Eles já sabem, pai vai pedir aquela música. Uma música eles cantam para mim assim, se deu certo, ele é Deus. Se não deu certo, ele é Deus. Se deu errado, ele continua sendo Deus. Eu falo, que lindo. Se a doença chegou, não teve cura, Deus está no comando. Se teve cura, Deus está no comando. Porque Deus não pode ser fiel só nas coisas prazerosas que nos acontecem. Deus é fiel sempre. Deus é fiel, consegui isso. Mas nós somos fiéis a Deus? Essa que é a pergunta. Porque na hora que precisarmos dele, o que vai prevalecer é a nossa fidelidade ao Pai. Como que se faz isso? Através do Filho, Jesus. Como se faz para chegar a Jesus? Através do nosso próximo. Como se chega através do nosso próximo? Através de nós mesmos. Compreendendo essa fé, compreendendo essa certeza que o próximo é a nossa ponte de ligação com Cristo. E o Cristo é a nossa ponte de ligação com Deus. É essa fé que precisamos acreditar. É isso que precisamos ter certeza. Se não, às vezes aquele que chega e nos maltrata está sendo a ponte de ligação com o Cristo para me silenciar, para eu não dar uma resposta, para já começar a praticar aquela fé que eu aprendi, que somos todos irmãos.
Mas para crescer e dar frutos depende muito de nós. Senão a fé apodrece, seca em nossos corações e a gente passa uma dificuldade muito grande. O Pai continuará sendo Pai, justo, misericordioso, bom, mas às vezes nós não estamos sendo justos, nem bons, nem misericordiosos para conosco mesmo. Joana de Ângeles fala que a prece, ela robustece a esperança. A esperança, a confiança em Deus. E é verdade. Oh, Jesus, me ajuda nessa hora. E vamos acreditar até o último momento. Existe uma frase que diz que a esperança não é a última que morre. A esperança não morre jamais. Então, o maior infortúnio, diz a Maria Dolores, é nós sofremos a privação da fé e prosseguirmos vivendo. Porque aquele que vive sem fé passa uma dificuldade muito grande. Principalmente, fé na imortalidade da alma, na existência da vida após a morte do corpo. Essa fé para compreendermos que somos todos irmãos. Essa fé para compreender que o Pai não irá nos desamparar, que é preciso bater a porta do seu coração com muita sinceridade. Aí nós estaremos vencendo as ideações suicidas, estaremos vencendo as inclinações viciosas, estaremos vencendo os caminhos tortuosos da criminalidade, pedindo socorro a Jesus. Estaremos saindo da escuridão, da depressão, esforçando-nos para tomar um banho de sol com os raios de amor de Jesus. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos esforçar-nos a cada dia para não chegar àquele momento que nós falamos: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso com meu filho? A fé depende muito de nós. Vamos transformar a nossa fé numa semente de mostarda, não, num caroço de abacate, que ela vai ajudar-nos a transportar as barreiras de dificuldade, de aflição, de medo, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de mágoa, de ódio dentro de nós. É de uma vez? Não. É gradativo. Mas o esforço tem que ser a cada dia. Meus irmãos, muita paz, muita luz. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos aqui com vocês nessa live de luz, de esperança. Eu espero ter atingido o objetivo. E desejo de coração, que Jesus possa fortalecer a fé de cada um de nós. Nós não sabemos as dificuldades que ainda estão por vir, as lutas que ainda iremos passar, ou nós, ou os nossos queridos, aqueles que estão à nossa volta, mas que quando chegar este momento, que o Cristo seja o nosso sustentáculo, através desta confiança, desta fé, que todos nós alimentamos do seu coração generoso. Muita paz, muita luz e um grande abraço para todo mundo. Lucas Azevedo, muito obrigado pelas belas reflexões aí. Jesus te proteja, muito obrigado mesmo. A nossa casa agradece a todos os nossos componentes aqui que estavam curtindo a sua palestra, viu? Beijo no seu coração. Tamo junto. Vamos encerrar, então, como agradecimento ao nosso amigo, a música Recado da Esperança, que é uma música, é uma mensagem, né, de Maria Dolores, musicada pelo nosso companheiro Lucas. Então, vai em forma de agradecimento e homenagem pelas belas palavras no dia de hoje. Nas provações que te surjam,
segue à frente, aceita firme, contente, o caminho tal qual é, de pensamento tranquilo. Não pares, segue, não temas, sem crises, sem problemas. Ninguém sabe se tem fé, contratempo e desencanto, infortúnio e prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar. Tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina que nos impele a marchar. Oh, 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 que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos, corintivos, sirineiros. Onde estiveres, relembra, e o mérito vem da prova, que o sofrimento renova, e a dor é bênção de Deus. Onde estiveres, relembra, que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova, e a dor é bênção de Deus. A quem for fazer a prece, se eu não me engano, foi Laisa, né? Pode ficar à vontade. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, trabalhadores da seara do Cristo, agradecemos por esses ensinamentos que o nosso irmão Lucas nos trouxe nessa noite a respeito da fé, e rogamos a Deus que fortaleça em cada um de nós a nossa fé, que renove o nosso ânimo e que nos revista, Senhor Jesus, da Tua luz, da Tua paz e da Tua harmonia. Agradeço de coração por esse nosso irmão Lucas, que me fez ficar emocionada. Que Jesus abençoe a todos, fiquem todos em paz. Que assim seja. Paz e luz a todos, muito obrigado. Paz e luz. Obrigada, viu, Lucas? Muito obrigada. Chico Xavier, Chico, homem de fé.